Essa lição ela é fenomenal porque ela consegue fazer uns paralelos de umas coisas que a gente não... imediatamente a gente não faz essa ligação, mas ela está fazendo um paralelo entre a história de Ruth e a nossa história, né? Ontem nós vimos fome na casa do pão e hoje nós vamos ver o fato de Ruth encontrar em Boaz um resgatador para a situação dela. Então, assim que Noemi e Ruth voltaram de Moabe, ela tinha perdido, durante essa viagem, durante essa parte da história dela, tinha perdido o marido e os dois filhos. Tinha perdido o marido e os dois filhos. E a sua nora, a sua outra nora, que o nome dela era... a outra nora que não era Ruth, Orfa, ela ficou lá na terra de Moabe, ficou para trás, e somente Ruth decidiu ficar com Noemi até o fim. Ela disse: meu Deus, o meu povo será o seu povo e o seu Deus, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Então Ruth seguiu Noemi em direção à terra de Israel. Só que nessa volta, Noemi mudou o nome dela para Mara, mudou seu próprio nome para Mara, que significa estéril, significa seca, significa amargura, porque ela tinha perdido tudo e ela, nesse momento ela estava muito arrasada, esgotada, não tinha o que oferecer para Ruth, que estava acompanhando ela, e a única coisa que elas podiam fazer para poder sobreviver era mandar que Ruth fosse atrás das pessoas que estavam ali colhendo o trigo, que estavam ali colhendo ali seu mantimento ali do trigo, e as espigas que sobrassem ali da colheita dos outros, ela ia catando até poder se abastecer para poder levar para sua nora. Então olha que situação que elas duas estavam. Tem que depender das sobras, dos restos ali das pessoas que estavam colhendo ali na plantação de Boaz. Então, se você vai olhar essa história ali no capítulo 2 de Ruth, você vai entendendo essa situação dela. Então, o que a lição diz? Nosso relacionamento com o Criador, com Deus, foi danificado pelo pecado. E nós começamos a viver apenas das espigas que sobram, vivendo dos restos de alegria que podem ser encontrados em um mundo destruído pelo pecado. Olha que relação interessante. O homem tenta, quando ele está separado de Deus, ele vai tentando achar alegria em várias coisas, e aí ele se diverte uma noite, aí ele se diverte em um certo momento, e o resto do tempo todinho é com aquele vazio, com aquele sentimento de que não valeu a pena, aquele sentimento de que ainda falta alguma coisa. Ele vai tentando, com pequenas alegrias, com pequenos momentos de diversão, com pequenos momentos de prazer, tentando preencher aquilo lá que não preenche. Então, é como se estivesse tentando colher essas espigas, mas nunca se preenche, nunca sacia a sua fome. E aí, no meio desse cenário, no meio desse cenário de escassez espiritual que a humanidade vive, que todos nós já vivemos algum dia, um dia Deus aparece para nós e ali Ele mostra que é o nosso resgatador e que Ele não se esqueceu de nós. E aí a gente entra na parte de Boaz. Noemi não poderia tomar posse da terra de seu marido Elimeleque sem obter a assistência da família de seu marido. Então, lá, de acordo com a lei, tinha que ter um parente, tinha que ter uma pessoa ali na família que pudesse dar assistência, que pudesse socorrer elas duas, né? Então, ela espera que Ruth possa se casar com um parente próximo de seu falecido marido e ter um filho em nome de Elimeleque. Deus fez provisão em Israel para que indivíduos reivindicassem a sua herança na terra prometida. Era necessário um parente próximo para redimir a herança de Elimeleque. Então, Boaz não era apenas um fazendeiro gentil. Ele era um parente de Elimeleque que poderia redimir a terra. Então olha como Deus foi providencial. Ela poderia ter ido para uma área que era de outro fazendeiro, que era de outra pessoa que não tivesse nada a ver com ela. E ali ela ia sofrer, ia passar a vida toda só catando o resto das espigas. Mas Deus foi tão providencial, tão bom, que levou ela justamente para a terra do homem que era parente dela, que era o dono de
considerações de tudo que tinha por ali. E Boaz ainda tinha um coração bom. Olha, Deus é maravilhoso. Ele era parente dela e também tinha um coração bom. E Boaz disse, ó, você não precisa ficar colhendo essas espigas não. Você pode... Ele preparou lá os fardos, preparou lá um bocado de cesto de trigo para poder levar para sua casa, para ela e a sua sogra sobreviverem e comerem por bastante tempo. Então ele cuidou delas, proveu todas as suas necessidades, não deixou faltar nada. Então, a descoberta de que Boaz não era apenas bondoso, mas um parente, foi a melhor notícia. A pobreza daquelas mulheres não precisava durar para sempre. Então, quando nós encontramos Jesus, aí nós percebemos que ele é nosso irmão mais velho, ele é nosso parente, ele é nosso pai, ele é nosso amigo, ele é nosso irmão mais velho, ele é aquele que está presente em todos os momentos e que com ele a gente não sente falta de nada. Com ele, todo o nosso vazio é preenchido, tudo que faltava agora está completo, tudo que antes era pouco agora é muito. Amém. Com ele, tudo agora é saciado, tudo agora é preenchido. Assim como Ruth foi preenchida ali com as bênçãos, com as coisas materiais, ali com o alimento que Boaz lhe deu, com Cristo, ele também nos dá um alimento diário, que agora a gente não fica correndo atrás de outras coisas para nos preencher, porque com o alimento que ele nos dá, a gente não passa mais fome, a gente não passa mais sede. A gente come do pão da vida e bebe também da água da vida. Amém. Essa saciedade, esse preenchimento que a palavra de Deus nos dá. Então, muitos pensam em Deus como alguém severo, que nos deixará entrar no céu se cumprirmos exigências morais, mas fará isso de má vontade porque escapamos por pouco, com base em um detalhe técnico. A imagem de Cristo vista em Boaz muda esse conceito. Deus nos vê e, apesar da nossa pobreza, Ele nos quer como sua noiva. Amém. Então, Deus, Ele se identifica conosco, Ele se tornou um de nós para que nos tornássemos parentes dEle. E a certeza que nós temos alguém como nós lá no céu é que nos dá esperança todos os dias. Nós temos um Deus que se fez homem e que vai permanecer num corpo humano para sempre, para mostrar que ele se identificou com a raça humana e aqueles que são seus, aqueles que são seus filhos, seus chegados, um dia vão tomar parte e reinar com ele para sempre. Então, enxergue em Jesus como seu resgatador. Enxergue em Jesus como seu parente, como aquele que tirou você das trevas, que tirou você da pobreza, que tirou você da carestia, da escassez e agora leva você para um reino, para um lugar onde Ele lhe preenche, Amém. onde Ele é seu pastor e de nada você tem falta. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelas mensagens que nós aprendemos aqui na Tua Palavra. Agora pedimos a Tua bênção para o decorrer desse dia. Que Teu Espírito nos preenche e nos dirija. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.